Tópico 2, santidade, a beleza e glória de Deus. Nós vamos ver aqui que Deus, nesse tópico, que Deus ele não aceita contaminações, misturas. Deus ele é santo. Deus ele não é como o ser humano. O ser humano, muitas vezes o ser humano tem uma palavra, daqui a pouco tem outra. Deus não. Deus é impossível que ele minta. A santidade de Deus não permite que ele minta. Os atributos de Deus, a santidade, assim como todos os outros, eles são atributos que não sofrem variação, não sofrem oscilações como o homem sofre. Então nós vemos que a santidade de Deus, a santidade ela é um atributo, que mantém a distinção entre Deus, o Criador, e a criatura. Então é importante nós estudarmos, nós tentarmos compreender a santidade de Deus, mesmo que isso seja impossível na sua plenitude, enquanto nós estamos neste corpo terrestre. Mas é importante nós entendermos, procurarmos estudar, buscar a compreender a santidade de Deus, porque quando você compreende a santidade de Deus, isso abre portas para muitas outras coisas, para você poder interpretar muitas outras coisas a respeito de Deus. Então você nunca vai ver Deus sendo surpreendido por ninguém. Você nunca vai ver Deus em algum deslize moral. Você nunca vai ver Deus em algum deslize ético, Você nunca vai ver Deus sendo surpreendido por ter feito algo errado. Qual das suas criaturas, inclusive anjos, homens, pode questionar a sua santidade? Ninguém. É impossível o homem compreender plenamente a santidade de Deus, porque o homem é uma criatura e está vivendo ainda aqui nessa terra, sob a pressão do pecado. Isso nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Então, quem questionará as sagradas escrituras? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Assim diz o salmista no Salmo 145, verso 17. E a Bíblia, irmãos, nos mostra que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, sendo assim, Deus ele se revela como eticamente santo e ele chama o homem a uma santidade que lembra a própria santidade de Deus. Então, quando em Cristo nós somos chamados a um novo nascimento, a regeneração, nós somos chamados à santidade. E progressivamente, assim como nós vemos em Mateus 5, 48, 1 de Pedro 1, 13 a 17, é uma santidade progressiva. Nós vamos buscando isso, nós vamos nos santificando a cada dia. E nós vamos nos tornando parecidos com Deus, Nós vamos voltando à nossa forma original, que deveria ter sido sempre antes do pecado. Então nós vamos nos santificando até que um dia nós possamos vir a ser santos, alcançar a plenitude da santidade de Deus. Então a santidade de Deus a santidade de Deus ela é um padrão, ela é um espelho. Nós temos que ver isso como um espelho para nós. E é importante, irmãos, buscarmos a santidade. Isaías diz assim para nós: lavai-vos, purificai-vos e tirai a maldade tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai as causas da viúva. Isaías 1, 16, 17. Então a santidade de Deus o faz amar o pecador, mas aborrece o pecado. Então nós vemos que é um processo, nós vamos buscando, é um processo. E conforme eu falei, a santidade de Deus faz amar o pecador, mas aborrecer o pecado. A santidade de Deus ela requer a separação do homem do pecado. Enquanto a justiça de Deus, que nós veremos mais à frente, justifica ou condena de acordo com a sua soberania. Então a santidade de Deus ela faz
ele te amar, mas faz também ele aborrecer o que você tem praticado, o pecado. Então Deus ele ama o pecado, o pecador, mas ele aborrece o pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, nos recomenda: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todos os embaraços e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a busca pela santidade não é uma coisa de uma hora para outra, ela é progressiva, ela é constante. Ele diz aqui com paciência. Então, se você buscar ser santo, você dia após dia consegue ir se santificando. Deus ele vai te ajudando e você vai se livrando dos embaraços, dos pecados e começa aí a correr essa carreira que está proposta para cada um de nós, com paciência. Nós vemos em toda a história do povo de Deus que Deus sempre busca se relacionar com o seu povo. Então, fica muito claro que Deus ele ama a humanidade, ele quer se relacionar com ela. Porém, existe uma grande barreira aí que impede de nós nos relacionarmos com Deus, são as práticas pecaminosas. Infelizmente, o que impede muitas pessoas de buscar a santidade, de chegar diante de Deus, são as práticas pecaminosas. Deus ele não tem comunhão nenhuma com o pecado. Deus ele ama o pecador, conforme nós já falamos, mas ele não tem comunhão nenhuma com o pecado. Olha o que Isaías diz para nós, Isaías 59, verso 2. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então são as iniquidades, são os pecados. Mas Romanos 5 também vai dizer para nós que por conta da desobediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, mas por conta da obediência de um só, muitos serão feitos justos. E esse um só é Jesus Cristo, por isso que nós devemos nos apegar a Jesus Cristo. Em Romanos 3, no verso 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, e agora carecem novamente de Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos envia Cristo, e através de Cristo, nós podemos agora buscar comunhão com Deus, porque o afastamento de Deus ele traz sofrimento, ele traz condenação, porque todo bem ele procede de Deus e todo mal procede do inimigo das nossas almas. Então a melhor coisa que nós podemos buscar nessa terra é a comunhão com Deus. Então existem tantas coisas boas, mas a melhor dela é a comunhão com Deus. Então quando você peca, você começa a perder essa comunhão com Deus. Você começa a perder o que há de mais importante na vida do ser humano. Sendo assim, se você quer buscar a santidade, se você quer se achegar mais perto de Deus, você tem que aceitar a disciplina de Deus. Você tem que aceitar ser corrigido por Deus. Aquele que não aceita a disciplina, ele não pode ser restaurado. Ele não pode gozar a santidade de Deus. Então a disciplina de Deus ela serve para restauração e não destruição. Sempre que você é disciplinado por Deus é para melhor. E a santidade de Deus, a disciplina que Deus ele propõe a nós, nos ajuda na formação do caráter humano. Sendo assim, irmãos, partindo aqui para a finalização, a santidade de Deus, a santificação é a vontade de Deus para os seus filhos. Então esse aqui é um processo, igual eu falei que não é do dia para a noite, é um processo que não se encerrará nessa terra. A santidade de Deus o impede de alterar os seus planos e modificar os seus propósitos. Estamos num processo que não termina aqui na terra. Então, somente pela revelação de Deus em sua palavra e ação do Espírito Santo é possível conhecer um pouco mais acerca da santidade de Deus. Então, para concluir,
a santidade de Deus, ela não tolera nenhuma forma de desobediência ou pecado, pois cheira mal às suas narinas. Toda sorte de iniquidade será eliminada da sua presença. Deus espera que o pecador venha a ser lavado e redimido no sangue de Cristo. Quero agradecer a todos que acompanhou aqui a lição até o final. Deus abençoe a você. Não perca a lição sobre a justiça de Deus, a lição de número 8. Que Deus abençoe toda essa congregação, a congregação de Trajanópolis e todos que assistem. E Deus abençoe grandemente nosso pastor Heraldo e pastora Marisa. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.